Eita, minha Índia toda bonita aí. Minha camadinha. Seja bem-vinda. Acho que eu vou deixar já aberta esse quarto. Aqui os vizinhos sabem quando eu estou cuidando no almoço bem cedinho. Batida do pilão. Tem que ter saúde, né? Tempo disponível para fazer aquele trabalho. Coragem e força de vontade. Porque se a pessoa não tiver nada disso, querer ajudar o próximo não faz nada não. Só porque falar por boca, eu ajudo e não faz, não resolve, né? Eu não tenho hora, não tem sol quente, não tem chuva. Que empate eu ir. É escorregando nas serras no tempo de chuva, no escuro de uma mangueira ali, quando tem parte na Fonte Grande, a pessoa sai caindo debaixo das mangueiras que é bem escuro. Agora não, que a gente tem lanterna, e primeiro não tinha, né? Era com tição de fogo, a gente subia a serra, aquela pessoa que vinha atrás da parteira, já vinha com tição de fogo, um pau de catingueira que era mais difícil apagar, aí vi para clareando o caminho. Demorou, mas chegou. Eu já tinha mandado dizer. Aí ela disse, mãe, já foi. Aí a minha tia anda, disse, agoniada, tia anda, não chega. Deixa eu deixar certinho aqui. Fica aqui. Precisa ter paciência, amor, carinho e fé. Que isso tudo é importante. A pessoa que não tem amor do que vai fazer, e nem paciência, nem coragem, precisa tudo isso. Ter muita paciência, muita coragem e amor pelo que está fazendo. Se for para ficar um dia, 2, 3, ela fica. Depois que ela faz o parto, ela continua com a mulher, né? Até ela ter certeza. Dora mesmo fica 24 horas cuidando. Então a parteira é assim. Ela se dedica, né? Ela se doa para cuidar, para fazer esse parto e para ter certeza que tanto a mãe quanto a criança vão estar bem, para ela poder sair de perto. Então essa é uma parteira. Tem que ter confiança, tanto sua pessoalmente, como da gestante, né? Da família. Se você não confia, então não adianta você querer ser uma coisa se a comunidade não confia, né? Aquela pessoa, quem está para ganhar neném não confia. Então, primeiro de que tudo, tem que ter confiança. As mulheres que têm o bebê que a parteira pega, elas sempre chamam de comadre. Até que minha cunhada, às vezes, ela me chama comadre. Aí ensina o menino que eu peguei me chamar de mãe, só que ele já tá um rapazão, aí ele tem vergonha. A mãe é comadre e os filhos é mãe.
Meus filhos tudo chamam a Dora de mãe. Então fica esse vínculo da parteira, tanto com a mãe quanto com a criança. Lava os pincéis, fica tudo novo. Para não manchar as Sou tradicional do Gitão. É tradicional pra caralho. Você não me irrite, que eu estou fazendo o meu trabalho. Valei-me Cristo Redentor. Esse negócio tá no meu zóio, é? Uma casa, aí o praial, o campeão. O que é que nós precisamos mais? Das nossas mãos, depois cada uma bota a mão, né? Campeão. Casa de parteira tem 2 portas. Tem que ter aqui a entrada e aqui a saída, né? Então tem que ter 2 janelas. Uma fica na janela, outra fica na outra, para visualizar melhor quem chega, né? E aqui tem que ser outra porta, porque se precisar, enquanto a gente socorre uma chegando pela frente, a gente socorre a outra chegando por trás. E aí atende todo mundo. Sou neta, bisneta, tataraneta de parteira, filha também de parteira, sobrinha, então já venho de uma família de parteiras tradicionais daqui do povo Pancararu. Quando não vem já de família, do sangue, a gente pode se tornar assim, aprendendo com as outras mais velhas. Eu acho que eu já trouxe o dom de natureza, viu? Que por causa ninguém não me ensinou, não. Eu, assim, é de geração para geração, de tradição para tradição. Que por causa que o primeiro parto que eu vi, eu tinha 14 anos, foi através de um... Eu estava dormindo num quarto e a minha tia estava no outro. Aí quando foi de noite, ela estava para ganhar. Eu fiquei só ouvindo todo o movimento. E ali eu fui botando na cabeça, um dia eu faço um parto, um dia eu faço um parto. Chegou até esse dia que eu fiz. Tenho minha mãe e minha avó era parteira. Eu não faço só, mas se me chamarem, eu vou ajudar. Seja lá quem for. Seja a Jula, seja minha mãe, seja a Dora. Se elas me chamarem, eu acompanho elas. Eu vou ali mais, ajudo mais na parte de segurar a mulher. De fazer massagem. A gente geralmente acompanha a Dora. E aí ela vai passando, mostrando como é. E assim, já não é mais aquilo. Aí eu pego, não, você. Então, geralmente ela já fica ali, só auxiliando, vendo como é que a gente faz. A gente sempre trabalha em 2 parteiras, às vezes até 3. Aí tem 2 aprendizes, 3 aprendizes. Depende do... Depende assim, de onde a gente tá, que fica mais próximo, né? Elas vão. A gente já vai dando prioridade a elas. Mesmo tá ali pertinho, orientando. Aí já tem uma parteira que vai atrás das ervas, né? Aí para fazer aquele chá. Aí quando uma descansa um pouquinho, a outra vai dando massagem. Elas avisam, né? Dizem, mãe Dora, eu quero ser aprendiz, quero acompanhar a senhora. Aí eu disse, tá bom. Aí quando eu vou para a casa da mulher, para parir, né? Aí a aprendiz mais próxima, aí eu mando chamar para repassar meus conhecimentos, né? Porque eu tive um acidente e graças a Deus elas ficaram fazendo. Aí para mim foi... Eu fiquei tão feliz nesse momento porque elas não pararam de fazer, né? Deram continuidade. Eu digo, mesmo se eu tivesse morrido, que eu tenho fé em Deus que eu ainda vou fazer muito parto, onde eu tivesse, eu ia ficar muito feliz, porque sabia que eu tinha deixado uma coisa boa para elas.
um conhecimento que já vem dos antepassados, né? Eu já comi tanta farofa de semente. Que vó torrava e a gente comia com café. Ela juntava semente de girimum, de melancia, tudo fazia. O jardim que as meninas estão fazendo. Essa parte aqui de baixo representa as serras, né? Leda está fazendo um campiú, um maracá. Faz parte da tradição e todos esses elementos são usados nos partos. Né? Se não usado balançando o maracá, se não usando o cachimbo, fumando, mas pelo menos no pensamento eles estão tudo na memória da gente. Né? Não sou bem parteira, né? Sou aprendiz ainda, que eu fiz parto de 6 crianças só, né? 6 sobrinhos, na verdade. Quero realizar esse sonho, entendeu? É um sonho meu, ser parteira, sim. Tem uns 6 anos, eu acho que eu sou aprendiz de parteiras. Já ajudei algumas vezes, já participei de alguns partos, mas nunca fiz só, né? Sempre ajudando. Mãe Doura, às vezes, o menino vem atrás dela, ela vai para lá. É assim. Eu acho que a pessoa aprende mais na prática, né? Olhando, vendo, praticando, tentando praticar, né? Eu acho que a pessoa aprende assim. Ensina tudo. Assim, ensina a gente também fazendo, certo? Junto com ela. Vem me ajudar aqui, a gente vai, me dá tal coisa, a gente dá. Aí ela vai, mede e tal, corta. Corta aqui você, a gente vai e corta. Sem medo nenhum. Para aprender e se tornar parteira, depende da necessidade, né? Porque se não tiver outra parteira, você vai ter que ser parteira. E você tem que ter segurança para isso. De proteção ao nosso Senhor Jesus Cristo e a força encantada através da Mãe Deus. Um bom guia de luz nessas horas para nos proteger. Quando a gente sai de casa, a gente já faz nossos pedidos, né? E a gente já faz nossas orações. O nosso campeãozinho é muito importante para a gente dar de fumar no ambiente que a mulher está para parir, né? A gente usa umas ervas cheirosas e para limpar o ambiente. Entrar no jardim de Tiana, que aqui só é ervas para o parto, que a gente usa no parto. Até essa aqui a gente usa no parto. Essa aqui a gente faz uma mistura para dar massagem na barriga, nas pernas, quando as mulheres dão cãibra. Esses daqui também são banhos. Agora esses aqui são banhos para descarrego. Assim, outros aqueles ali também. Por isso que às vezes eu saio, às vezes assim para longe para ir caçar. E peguei essas ervazinhas, plantei às vezes aqui. Que nem aqui é canapitu também, aqui é um grande remédio. Às vezes a gente pensa às vezes que não é, mas é. E é isso, nosso trabalho dia a dia. Graças a Deus, meu Deus, e a Força Encantada, nós nunca perdemos uma mulher nessas horinhas de perder. E graças a Deus, nem criança também. A gente vê aqui, tá as de risco, a gente leva para o hospital. A gente já sabe que durante o pré-natal a gente não pode ficar com aquela mulher em casa. Nós parteiras, nós somos unidas, sabia? O que uma é conversar, na coisa a gente vai conversar. Aí diz, olha, tá, é assim, 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 assim. Fazer assim, a gente concorda. E sempre a mais velha, se a gente respeita, né? A gente se senta, conversa, troca as ideias, né? Cada parto é um diferente do outro, né? Nenhum é igual. Então, cada um tem uma coisa para contribuir. Mesmo a gente mais novos, temos algo a contribuir com elas mais idosas, né?
A gente fez esse mural porque para chamar a atenção também das parteiras, que tem umas que não estavam fazendo mais parto, que era criticada, né, pelo pessoal que dizia, quem já viu ainda ter parto em casa nesse tempo, né? E a gente resolveu fazer e chama a atenção também do pessoal que passa, né? Diz, eita, aqui é a casa de uma parteira, olha aqui ainda tem parteira. Isso pra gente é um momento especial isso aqui. Eu estou feliz. Isso. E é um momento também que as parteiras estão reunidas, né? Para conversar, dialogar. E eu estou muito, Ave Maria, eu estou me sentindo no céu. Esse jornal, minha comadre, chegue. Deixa de sua digital. A mão é mais sagrada, né? A mão é uma que Deus deixou pra gente, eu acho que é sagrado. Não só das parteiras como das outras, mas da parteira, porque é para a criança, né? Nesse momento que vem e dá massagem, faz muitas coisas com nossas mãos. Cada uma de nós vamos fazer com as nossas digitais aí, né? Das parteiras, as mãos das parteiras. Nós como indígenas, nós trabalhamos pedindo força ao sol, à lua, à terra, né? À natureza. Uau. Né? O ar, tudo para nós tem um significado. Fica lindo, né? Cadê Gilda? Vem, Gilda. Ela tá aqui. Bota a mão. Eu quero ver sua mão aqui. Eu vou dizer, diga. Viva as parteiras indígenas de Pancararu! Esse toré é de capitão Dandaruré. Eu vejo cantar um toré pra homem e mulher. Eu vou cantar um toré pra homem e mulher. Este toré é de quem? É do capitão Dandaruré. Viva Deus, viva a mãe dele. E vivo nascente e vivo por ele. Apareceram. Vou tentar aqui.